Agora que nós terminamos a instalação do Windows, eu vou descrever para vocês algumas características que são principais ali de um sistema baseado no Windows. A primeira e mais importante delas é que o Windows ele é um sistema baseado no conceito de janelas. O que significa isso? Você tem aqui um ambiente onde é possível abrir programas no formato de janelas, como por exemplo essa tela que eu vou abrir agora para vocês aqui, ó. Então, o que eu tenho nessa janela? Um conceito de que tudo é trabalhado através de uma tela que tem que me dá a possibilidade de diminuir essa tela. Eu posso minimizar ela aqui, diminuir com essa ação. Eu posso inclusive abrir uma segunda janela e fazer uma outra atividade que não está relacionada com aquela primeira, como por exemplo abrir um navegador. Então repare que aqui eu tenho uma janela e logo a seguir eu vou descrever o que eu posso fazer nessa janela. E eu tenho também aquela outra janela onde eu me encontrava trabalhando com alguns arquivos. Então eu posso ter múltiplas janelas no Windows. E em cada janela eu tenho algumas opções, como por exemplo minimizar. O que essa opção faz? Ela coloca essa tela em que eu apertar aquele botão minimizar nessa região aqui de baixo. Repare que eu já tenho aqui ó, dois aplicativos. Eu tenho esse Internet Explorer e tenho o navegador de arquivos, que é o Windows Explorer. Então, eu posso alternar o meu trabalho entre eles. Eu utilizo a opção minimizar e se eu fizer isso em todas as janelas ativas, eu vou conseguir visualizar novamente a área de trabalho, que é aquela tela que quando o computador é inicializado a gente se depara com esta tela. Então este é o primeiro conceito. O Windows ele é baseado em janelas. E um conceito também muito importante quando a gente fala em janelas tem a ver com o mouse. O Windows ele é um sistema baseado muito na utilização de mouse, onde você tem algumas ações no botão esquerdo e outras ações no botão direito. E para os mouses mais recentes você tem alguns botões extras. Um que deve ser muito utilizado por todo mundo é o botão de scroll, que é aquela rodinha que fica localizada entre o botão esquerdo e direito do mouse. Por exemplo, eu faço essas ações de minimizar, que eu acabei de mostrar para vocês, utilizando o botão da esquerda. Eu clico nessa opção aqui com o botão da esquerda. E algumas outras que eu ainda não cheguei a mostrar para vocês, eu vou utilizar o botão da direita. Essa segunda opção, ela faz o quê? Ela me permite redimensionar a janela. O que é isso? Reparem que agora, quando eu chego, coloco o mouse nas bordas, seja a borda superior ou a borda lateral, ou até mesmo as bordas dos cantos, o cursor do mouse, o ícone do mouse, ele deixa de ser essa setinha convencional e passa a ser um ícone, né? um cursor que me indica que eu posso redimensionar. Se eu clicar com o botão da esquerda e segurar, manter esse botão da esquerda pressionado e mover e arrastar o mouse, eu consigo mudar o tamanho dessa janela, seja verticalmente, horizontalmente ou ambas ao mesmo tempo. Olha, eu posso pegar aqui na lateral e redimensionar. Então eu posso ter uma tela que não ocupe todo o espaço disponível e se eu desejar que essa tela fique do tamanho máximo que ela puder ser exibido, eu escolho essa opção de maximizar. Então, este botão no meio, ele alterna entre um modo que eu defino um tamanho personalizado para a tela e o tamanho máximo que é permitido. E por último, tratando do assunto de janelas,
eu tenho aquele botão vermelho, que é um botão de fechar. Ou seja, eu terminei o meu trabalho nessa tela, o que eu posso fazer? Eu posso clicar ali e finalizar. Reparem que quando eu fecho esse programa, ele deixa de aparecer aqui embaixo. Na verdade, nós vamos ver que ele ainda continua aparecendo, só que ele mostra um ícone diferente, como por exemplo, que indica para mim que não está aberto. Tá, mas por que esse ícone especificamente está aqui? Porque essa barra é uma barra de tarefas, ou seja, os programas que eu utilizo com mais frequência, eu posso colocar eles fixados ali. Os que eu não utilizo com tanta frequência, nós vamos ver que eu acesso de outro lugar. Então, há uma diferença de quando o programa ele está fixado ali na barra de tarefas e não está aberto, do que quando ele está aqui fixado e está aberto. É fácil reparar que quando eu abro, e se eu passar o mouse, o cursor do mouse, sobre esse aplicativo, ele vai mostrar para mim uma miniatura desse aplicativo que está aqui. Se eu fechar, olha como é que a visualização muda. Este navegador, é possível ver que eu tenho duas instâncias, dois programas executando relacionado ao navegador. Se eu fechar essas duas abas, o ícone mudou. Então, isso é o conceito de janelas. Eu posso trabalhar com quantas janelas simultâneas eu quiser. E eu alterno entre essas janelas com esses botões aqui em cima, de minimizar, maximizar e fechar, esses botões aqui. E também posso realizar algumas ações aqui através dessa opção na barra de tarefas, como por exemplo fechar ou clicar para que essa janela fique ativa. Um outro conceito muito importante do Windows, e na verdade é um conceito de todo o sistema operacional, é o que o Windows ele primeiro me propicia utilizar o mouse, como vocês devem estar vendo, a setinha que eu aponto e utilizo é possível graças ao sistema operacional que controla o hardware para mim. Eu não sei e não quero saber como usuário como o mouse funciona. Eu só quero que ele faça a atividade que eu espero que ele faça. Da mesma maneira, o Windows também te disponibiliza o teclado. Eu consigo inserir informações através do teclado, como por exemplo em um bloco de notas, em um editor de textos. Outro recurso que o Windows oferece, que é muito importante e utilizado pela grande maioria dos usuários, é o acesso aos arquivos. E um dos principais programas no Windows se refere justamente à manipulação de arquivos. Esse programa é conhecido como o Windows Explorer ou apenas Explorer. É este programa aqui, ó. Reparem que aqui nessa tela eu tenho acesso a algumas localizações do computador. Por exemplo, a área de trabalho. Eu posso ter naquela região aqui principal, que é a área de trabalho do Windows, essa área aqui, eu posso criar pastas e colocar arquivos aqui. Então eu tenho uma pasta aqui. Eu posso ter acesso a essa pasta clicando nela e abrindo essa pasta. Dessa maneira. Mas e se eu não tiver na área de trabalho? Por exemplo, eu estiver com múltiplas janelas abertas e eu precisar ter acesso a esses arquivos. Eu posso fazer acesso àqueles arquivos através da área de trabalho, que é uma pasta também no computador. Está aqui aquela pasta que eu acabei de criar. Nessa área lateral aqui, são exibidos algumas pastas, algumas localizações que são interessantes, que normalmente o usuário precisa ter acesso, como a área de trabalho, a área de downloads, que é o local onde todos os navegadores costumam jogar os arquivos que a gente baixa da internet. Eu tenho também as bibliotecas. Por exemplo, normalmente um usuário trabalha com muitos arquivos, seja documentos de texto, seja planilhas eletrônicas. Então, essa biblioteca me dá acesso aos meus arquivos de documentos.
Da mesma maneira, eu tenho que ter acesso às minhas imagens, que muitas pessoas colocam as fotos no computador, que tirou de câmera, que tirou de celular. É interessante organizar dentro dessa pasta imagens, as músicas e meus vídeos. Então, de onde que estão sendo resgatados esses arquivos que eu estou salvando no computador? Eu posso ter acesso através desta unidade que eu mostrei para vocês enquanto nós estávamos instalando o Windows, que nós criamos uma partição e pedimos para instalar nesta partição. Aqui está essa partição. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, eu vou visualizar algumas pastas, as principais pastas do Windows, que é a própria pasta do Windows, onde todo o sistema operacional está instalado, e as pastas de arquivos de programa, onde, no momento que eu instalar um Microsoft Office, por exemplo, ou instalar um navegador, na grande maioria dos aplicativos que eu instalar, eu vou ter uma pasta aqui dentro. Vai ficar localizado dentro dessa pasta arquivos de programa. Os usuários, as pastas de todos os usuários que estão cadastrados dentro do sistema, estão localizados aqui dentro dessa pastinha. Por enquanto eu só tenho o meu usuário. Então, reparem que é no disco rígido que nós criamos a partição lá no momento da instalação, é o local aonde ficam armazenados todos os arquivos do computador, incluindo o próprio sistema operacional. E vocês devem se lembrar também que no momento da instalação eu comentei com vocês a respeito de colocar os arquivos dos usuários em um local diferente de onde o sistema está instalado. A vantagem disso é que quando eu quiser limpar, reinstalar o Windows, mudar a versão do Windows, eu não teria que mexer, fazer backup e depois restaurar os arquivos dos usuários. E é neste local onde eu poderia jogar os meus arquivos. Só que, reparem que ele me deu uma mensagem que não é possível em uma área do disco eu colocar nenhum tipo de arquivo enquanto eu não formatar, ou seja, enquanto eu não dar um formato nesta unidade. Aqui o Windows percebeu que esta área, esta partição está sem um formato. Ele está me perguntando, você quer formatar? E eu vou realizar essa formatação. Ela não deve demorar muito, ele está me dando o aviso de que todos os arquivos serão apagados. Tudo bem, eu não tenho nenhum arquivo ali ainda. Então, dentro de pouco tempo, eu vou ter uma área agora que eu posso colocar os arquivos dos usuários ali dentro. Posso fechar essa tela. Agora, olha lá como é que eu consigo ter acesso a essa unidade, essa partição de 2 pontos. Ainda não há nenhum arquivo aqui. Então, o interessante seria colocar todos os arquivos aqui dentro dessa pasta para que os usuários possam salvar os seus arquivos aqui. Um modo bem simples de fazer isso é acessando as bibliotecas, e aí eu começo a explicar para vocês o conceito de botão da esquerda e botão da direita. Eu posso simplesmente clicar com o botão da esquerda quando eu quiser acessar essas pastas. Agora, se eu quero ver alguma propriedade, alguma informação adicional de uma pasta, eu posso clicar nessa pasta, selecionar ela com o botão da esquerda e depois clicar com esse botão da direita e ter acesso aqui a algumas propriedades, como essas que nós estamos vendo aqui. O que eu posso fazer aqui agora? Eu vou incluir uma pasta e vou apontar essa pasta para um novo local, que é o disco de 2 pontos. Como é uma pasta que se trata de documentos, eu vou criar aqui uma nova pasta e vou chamar ela de documentos. Vou fazer isso apenas para a primeira pasta, depois fica fácil de vocês entenderem o conceito e reproduzir para as outras. Agora eu vou falar aqui o que? Vou definir que é nessa pasta que eu acabei de criar que devem ser colocados os arquivos dos usuários. Os outros locais eu não quero mais. Então, toda vez agora que o usuário acessar esta biblioteca documentos, ele está acessando, na verdade, esta unidade que a gente criou aqui. Então, todos os arquivos deles agora vão ficar salvos aqui. Então, um Windows sendo um sistema de janelas, eu tenho essa possibilidade de acessar
uma pasta de documentos, ao mesmo tempo eu posso acessar uma outra pasta ou fazer algum outro serviço simultaneamente. E o Windows, se tratando de um sistema operacional, ele tem a característica de ser um gerenciador de recursos, como o mouse, como o teclado, como o disco rígido. Repare que ele dá esse conceito para nós de pastas. Eu posso jogar uma pasta aqui, por exemplo, documentos, e dentro dessa pasta de documentos criar uma outra pasta, seja por exemplo, documentos do trabalho, documentos da faculdade, documentos de casa. Então, o Windows ele é um sistema de gerência de recursos. Eu consigo realizar o meu trabalho e, normalmente, a realização do meu trabalho gera uma certa quantidade de arquivos pelo Windows Explorer, que é a principal ferramenta de gerência de arquivos do Windows. Me permite ter acesso a esses arquivos. O Windows também me permite fazer várias coisas simultaneamente, porque eu posso alternar de uma janela para outra e ele não mistura uma coisa com a outra. Se eu estou navegando na internet, eu tenho um aplicativo para fazer isso. Se eu estou mexendo com meus arquivos, eu tenho outro aplicativo. E nós vamos verificar a possibilidade de instalar também alguns aplicativos para poder fazer uma edição que o Windows não faz, como por exemplo planilhas eletrônicas. O Windows, propriamente dito, ele não tem uma ferramenta para fazer edição de planilhas eletrônicas. O que eu posso fazer é instalar um programa no Windows que vá fazer esse tipo de serviço. Então, quando a gente termina de instalar o Windows, ele é muito limitado a quantidade de coisas que eu posso fazer. Então, eu preciso de adicionar outros tipos de programa para conseguir dar um pouco mais de funcionalidade para o Windows. Outra opção muito importante do Windows é o botão Iniciar. Neste botão Iniciar, eu tenho algumas informações importantes, como, por exemplo, esta região aqui. Essa é a configuração que veio padrão depois do Windows ser instalado. Mas nesta região serão exibidos os programas que você utiliza com mais frequência. Então, se eu utilizo, por exemplo, o Microsoft Word, que ainda não está instalado, com muita frequência, daqui a pouco ele vai aparecer aqui automaticamente, para facilitar o meu acesso a esse programa. Do lado direito, eu posso ter acesso também àquelas pastas que nós acabamos de ver, a pasta documentos, imagens, músicas. Eu tenho acesso a alguns jogos que vêm pré-instalados no Windows. Ao longo do curso eu vou mostrar como adicionar e remover, um exemplo, os jogos ou alguns recursos do Windows. E eu tenho aqui acesso a alguns outros programas que eu explico para vocês logo em seguida. Se porventura eu instalei algum programa, onde que eu vou encontrar ele? Nessa opção aqui, todos os programas. Ainda eu tenho uma baixa quantidade de aplicativos, porque são os programas, os aplicativos que o próprio Windows mandou para mim na instalação. À medida que a gente for instalando navegador, um player de música, um software de edição de texto, nós vamos ver que aqui é possível acessar esse novo aplicativo. Tá. Se porventura eu já me lembrar do nome do programa, eu sei que aqui dentro de acessórios eu tenho uma ferramenta que se chama bloco de notas e tenho também a calculadora. Ao invés de ter que fazer todo esse processo de clicar aqui no iniciar, todos os programas, abrir o acessórios e então clicar sobre o programa, o que eu posso fazer? Se eu sei o nome dele, eu posso utilizar essa opção aqui, pesquisar programas e arquivos. Lembrando que eu não estou pesquisando apenas programas, mas também arquivos que podem estar em qualquer uma dessas pastas aqui. Então, se eu digitar ali, calculadora, só começar a digitar, ele já mostra para mim o programa. Se eu clicar ali, eu vou abrir o programa de calculadora. Eu lembrei que eu tenho um bloco de notas. Eu posso digitar bloco e ele me mostra aqui a opção que me permite abrir o bloco de notas. Então, esse menu iniciar, essa opção, ela facilita bastante a vida da gente, do usuário. Se porventura eu quiser desligar o computador, eu posso utilizar essa opção. Essa setinha do lado me mostra algumas outras, como por exemplo, trocar o usuário. Imaginando que
eu trabalhe com alguma outra pessoa em um computador dentro da minha casa. Enquanto eu estou utilizando o computador, enquanto eu estou trabalhando, eu deixo no meu usuário. A partir do momento em que eu finalizo o meu trabalho e outra pessoa vai assumir para trabalhar, ela pode trocar o usuário para ir fornecer as informações de acesso dela e começar o trabalho dela. Se porventura eu não quiser trocar de usuário, eu só quero sair do meu usuário e deixar o computador liberado para caso alguém, alguma outra pessoa queira utilizar, entrar com o acesso dela. Eu posso utilizar essa opção aqui, fazer logoff. Bloquear é utilizado para quando eu vou sair de perto do computador e eu não quero que ninguém mexa nos meus arquivos, a não ser que informe uma senha. Não é o caso de informar senha porque nós não escolhemos essa opção na hora de instalar. Vou mostrar também ao longo do curso como é que a gente pode adicionar uma senha em um usuário. E por último, a opção de reiniciar o computador, que basicamente seria o equivalente a desligar e depois pressionar o botão fisicamente para ligar. Outro programa, né, que é muito utilizado pelos usuários do Windows é essa opção de painel de controle. E nós vamos visualizar o que é possível fazer dentro desse painel de controle ao longo do curso. Mas por hora, apenas para eu dar uma introdução do que é esse painel de controle, pense o seguinte: eu instalei algum programa no computador. Passou um tempo, eu vi que eu não quero mais aquele programa. Eu posso fazer essa desinstalação por aqui. Eu preciso verificar se há conexão com a internet com o meu computador. E se não houver, eu quero alterar algumas informações para que eu passe a ter acesso à internet. Eu posso fazer por aqui também. Eu adicionei uma impressora nova, eu quero ver se ela está instalada e funcionando. Eu posso verificar aqui. Eu quero criar um usuário novo. Eu quero alterar a aparência, o plano de fundo, a foto que eu utilizo para o meu usuário logo que o computador liga. Enfim, toda e qualquer configuração que é passível de ser feita no Windows vai ser feita por aqui. Então é uma ferramenta em que, para quem quer ter um mínimo de ciência, de modo de utilização do Windows, tem que saber algumas dessas opções aqui. Por enquanto, não vamos entrar muito em detalhe, porque eu quero apresentar nesse início apenas algumas características principais do Windows. Mas em um segundo momento eu vou mostrar para vocês as principais ferramentas deste painel de controle. Lembrando que se eu fosse explicar detalhadamente o que cada uma dessas ferramentas faz, eu acho que seria necessário pelo menos uns 2 meses de curso. Então eu vou direcionar o meu ensino para as ferramentas que são mais comumente utilizadas. Por hora, pessoal, é mais isso mesmo. Eu fiz uma introdução ao Windows, das características dele, mas com certeza ao longo do curso eu vou comentando mais algumas informações, alguns detalhes técnicos do Windows, para que vocês tenham um aprofundamento maior dessa ferramenta aí que é o sistema operacional.